Quem foi São Vicente de Paulo? São Vicente de Paulo é venerado como um dos grandes santos da Igreja Católica, destacado por sua incansável dedicação à caridade e reforma social no século XVII. Nascido em 1581, em Pouilly, França, ele fundou a Congregação da Missão e, junto com Santa Luísa de Marillac, a Companhia das Filhas da Caridade, transformando a assistência aos pobres e doentes com uma abordagem prática e compassiva. Sua visão de caridade não se limitava à doação material, mas incluía o atendimento espiritual e a dignidade humana, enfatizando a necessidade de ver Cristo em cada pessoa necessitada. Canonizado em 1737, São Vicente é hoje o patrono de todas as obras de caridade e um modelo perpétuo de serviço cristão desinteressado, inspirando iniciativas como a Sociedade de São Vicente de Paulo, que continua seu legado de ajuda aos mais vulneráveis. A França do século XVII. São Vicente de Paulo viveu na França durante o tumultuado século XVII, uma era marcada pela consolidação da monarquia absolutista sob Luís XIII e Luís XIV, que centralizaram o poder e reforçaram o controle do Estado. Durante seu reinado, Luís XIV construiu o Palácio de Versalhes e promoveu o conceito de absolutismo, enquanto a França enfrentava guerras como a Guerra dos 30 Anos e conflitos internos como as Guerras da Fronda. As tensões religiosas entre católicos e protestantes culminaram na revogação do Edito de Nantes, resultando em perseguições e a emigração de protestantes. Este período também testemunhou um florescimento cultural, com autores como Molière e Descartes, e a emergência da arte barroca e classicista. Em meio a essa agitação, São Vicente de Paulo se destacou por sua dedicação à caridade, fundando a Congregação da Missão e a Companhia das Filhas da Caridade. Ele inovou a assistência social com uma abordagem prática e compassiva, criando instituições para ajudar os pobres e doentes e respondendo às necessidades urgentes de uma sociedade em transição. A infância e juventude. Vicente de Paulo nasceu em 24 de abril de 1581, em Pouilly, uma pequena aldeia rural na região de Gascunha, no sudoeste da França, que agora leva o nome de Saint-Vincent de Paul, em sua homenagem. Cresceu em uma família camponesa humilde, vivenciando desde cedo as dificuldades da vida agrária e a simplicidade da existência no campo. Esta origem modesta, em uma época marcada pela luta diária pela subsistência e pela estrutura social rígida, influenciou profundamente sua futura missão de serviço aos pobres. Desde jovem, Vicente demonstrou uma notável inteligência e zelo, o que lhe permitiu estudar em Dax e, posteriormente, ingressar no seminário, abrindo caminho para seu extraordinário trabalho na Igreja e na caridade. Vicente de Paulo nasceu em uma família camponesa humilde em 1581, sendo o terceiro de 6 filhos de João de Paulo e Bertranda de Moras. Vivendo em Pouilly, na região de Gascunha, sua família se dedicava ao trabalho agrícola e à criação de gado, enfrentando as dificuldades típicas da vida rural no final do século XVI. A sociedade da época era marcada por uma rígida hierarquia social, onde os camponeses ocupavam uma posição inferior e a maioria vivia de uma agricultura de subsistência, com pouco acesso à educação formal ou mobilidade social. Apesar das limitações financeiras, os pais de Vicente reconheceram seu potencial intelectual e, sacrificialmente, enviaram-no para estudar em Dax. Ele frequentou a escola dos franciscanos, onde sua habilidade acadêmica chamou a atenção de seus mentores, o que lhe garantiu apoio para continuar seus estudos. Posteriormente, Vicente ingressou no seminário em Toulouse, obtendo a ordenação sacerdotal em 1600, aos 19 anos. Sua educação, rara para alguém de sua origem, foi crucial para seu desenvolvimento como líder espiritual
e reformador social, preparando-o para fundar instituições que transformariam a caridade e a assistência aos pobres na França. As influências religiosas precoces e a formação espiritual de Vicente de Paulo foram profundamente moldadas pelo ambiente em que cresceu e pelas oportunidades de educação que recebeu. Desde a infância em Pouilly, ele foi imerso na fé católica tradicional, comum às famílias camponesas da França rural. A devoção familiar e a vida religiosa local influenciaram suas primeiras percepções da fé e do serviço cristão. Enviado para estudar com os franciscanos em Dax, Vicente foi introduzido a uma formação religiosa formal que complementou sua espiritualidade inata, proporcionando-lhe um entendimento mais profundo da teologia e das práticas devocionais. A continuidade de sua educação no seminário em Toulouse, onde estudou filosofia e teologia, foi essencial para sua formação espiritual. Lá, Vicente absorveu o rigor intelectual e a disciplina que definiriam sua abordagem ao sacerdócio. Além disso, suas experiências como padre recém-ordenado, especialmente em atendimentos aos doentes e em confrontar a pobreza extrema, fortaleceram seu compromisso com o serviço aos necessitados. Influenciado por mestres espirituais e pelas necessidades práticas de sua época, Vicente desenvolveu uma espiritualidade pragmática que combinava a contemplação com a ação, preparando-o para suas futuras iniciativas caritativas e reformadoras na Igreja. A experiência de conversão de Vicente de Paulo. A experiência de conversão de Vicente de Paulo, durante seu tempo como padre, foi um ponto de virada profundo em sua vida. Nomeado capelão da rica família Gondi em 1612, ele inicialmente buscava segurança financeira e prestígio, mas sua perspectiva mudou radicalmente ao confrontar a pobreza extrema e o sofrimento dos camponeses nas propriedades dos Gondi. Em janeiro de 1617, durante uma missão em Folleville, a confissão de um camponês doente, que não havia confessado todos os seus pecados por vergonha, revelou a Vicente a necessidade urgente de cuidar das almas negligenciadas. Esse evento catalisou sua transformação espiritual, levando-o a dedicar sua vida ao serviço dos pobres e à reforma do clero, fundando posteriormente a Congregação da Missão para a Evangelização dos Pobres e a formação de sacerdotes, definindo sua missão de vida em ajudar os marginalizados e promover uma caridade prática e compassiva. O encontro de Vicente de Paulo com a pobreza e o sofrimento dos camponeses franceses foi uma revelação que transformou profundamente sua vocação sacerdotal e seu compromisso com a caridade. Em 1617, durante seu tempo como capelão da família Gondi, Vicente foi enviado para atender um camponês doente em Folleville, que não confessava todos os seus pecados por vergonha. Vicente pregou sobre a importância da confissão completa, levando a uma comoção entre a população local, que revelou as condições de extrema miséria, ignorância religiosa e sofrimento não só do camponês atendido, mas de muitos outros. Chocado pela descoberta das condições deploráveis em que viviam, com pouca ou nenhuma assistência espiritual e material, Vicente começou a perceber a urgência de uma resposta sistemática e compassiva para atender essas necessidades. Este encontro o inspirou a fundar a Congregação da Missão em 1625, com o objetivo de evangelizar e apoiar os pobres nas áreas rurais. Este compromisso se estendeu à criação de várias instituições caritativas, refletindo sua visão de que a verdadeira caridade exigia ação prática e contínua para aliviar o sofrimento dos mais vulneráveis, transformando a assistência social na França do século XVII. As experiências de Vicente de Paulo com a pobreza e o sofrimento dos camponeses na França rural tiveram um impacto profundo em sua visão de mundo e fé,
reorientando completamente sua abordagem ao sacerdócio e à caridade. Inicialmente motivado por aspirações de status e segurança financeira, Vicente passou por uma transformação espiritual ao testemunhar a miséria extrema e o desespero dos pobres, especialmente durante seu trabalho em Folleville, em 1617. Essas vivências revelaram a distância entre a doutrina cristã e a realidade vivida pelos marginalizados, incitando nele um senso de missão urgente e prática. Sua fé evoluiu de uma devoção pessoal e formal para uma espiritualidade enraizada na ação concreta e compassiva, refletindo a crença de que ver Cristo nos pobres era essencial para a verdadeira caridade cristã. Vicente adotou uma visão holística do serviço, integrando a assistência material com a evangelização e a formação espiritual. Isso o levou a fundar a Congregação da Missão e a Companhia das Filhas da Caridade, instituições que combinavam a prática religiosa com ações efetivas para aliviar o sofrimento humano. Sua abordagem pragmática e inovadora tornou-se um modelo duradouro de como a fé pode ser vivida através do serviço comprometido aos mais vulneráveis. Fundação da Congregação da Missão. As motivações de Vicente de Paulo para fundar a Congregação da Missão, também conhecida como os Lazaristas, em 1625, foram profundamente enraizadas em suas experiências pessoais e na necessidade urgente que percebeu na sociedade da época. Influenciado por sua formação espiritual e pelas experiências marcantes de atender aos pobres e doentes, especialmente durante seu tempo como capelão da família Gondi, Vicente foi impactado pela falta de assistência espiritual e material adequada disponível para os camponeses e outros grupos marginalizados. A partir de seu encontro em Folleville, onde testemunhou a ignorância religiosa e as condições precárias de vida dos pobres, Vicente sentiu um chamado profundo para melhorar a situação. Ele percebeu que era necessário não apenas oferecer palavras de conforto espiritual, mas também proporcionar cuidados práticos e contínuos. Assim, fundou a Congregação da Missão com o propósito específico de evangelizar as áreas rurais, educar o clero em uma espiritualidade de serviço e zelar pela formação dos sacerdotes para que fossem capazes de ministrar aos mais necessitados com eficácia e compaixão. Além disso, Vicente viu na congregação uma maneira de combater a corrupção e a negligência dentro da igreja, promovendo uma reforma interna através de sacerdotes bem formados e comprometidos. Assim, a fundação da Congregação da Missão não apenas respondeu às necessidades práticas emergentes da época, mas também refletiu sua visão de uma igreja mais autêntica e engajada no serviço aos pobres e marginalizados. Objetivos e missão da congregação: educação dos padres, pregação e trabalho missionário. Os primeiros anos da Congregação da Missão, fundada por São Vicente de Paulo em 1625, foram marcados por diversos desafios. Inicialmente, enfrentaram resistência e desconfiança de alguns setores da igreja, que viam com cautela as novas abordagens de formação sacerdotal e evangelização propostas pelos lazaristas. Além disso, recursos financeiros eram escassos, o que dificultava a expansão e o estabelecimento de novas casas e missões. No entanto, apesar dessas dificuldades, a congregação começou a ganhar reconhecimento e apoio, especialmente entre aqueles que viam o valor da abordagem prática e orientada para a missão de Vicente de Paulo. A congregação cresceu rapidamente à medida que mais sacerdotes se juntavam à causa, comprometidos com a visão de formar um clero dedicado ao serviço dos pobres e marginalizados. A organização sistemática e o foco na educação e no treinamento sacerdotal também contribuíram para sua expansão, permitindo-lhes estabelecer uma presença significativa em áreas rurais e urbanas da França e além. Com o tempo,
Os lazaristas se tornaram uma força influente na renovação espiritual e social da Igreja, estabelecendo seminários, escolas e centros de formação que não apenas capacitaram sacerdotes, mas também promoveram iniciativas de caridade e assistência aos necessitados. O crescimento da congregação foi impulsionado pela visão clara de Vicente de Paulo e pela dedicação de seus membros, que continuaram a expandir seu trabalho missionário e educacional, deixando um legado duradouro de serviço e compromisso com os menos favorecidos, caridade e obras sociais. São Vicente de Paulo demonstrou um compromisso inabalável com o serviço aos pobres, doentes e marginalizados ao longo de sua vida. Motivado por suas experiências pessoais e pelo encontro transformador durante uma missão em Folleville em 1617, Vicente viu a pobreza como uma realidade que exigia uma resposta integral e compassiva. Fundou a Companhia das Filhas da Caridade junto com Santa Luísa de Marillac, revolucionando a assistência social ao enviar irmãs para cuidar dos necessitados em suas próprias casas. Além disso, ele promoveu uma abordagem de caridade fundamentada na dignidade humana e no serviço desinteressado, inspirando outros a ver Cristo nos rostos dos marginalizados e a dedicar suas vidas ao alívio do sofrimento humano. Seu legado continua vivo através das instituições que fundou e do exemplo que oferece para aqueles comprometidos com o serviço aos necessitados em todo o mundo. A fundação das Filhas da Caridade foi um marco significativo na obra de São Vicente de Paulo, realizada em colaboração com Santa Luísa de Marillac. Juntos, eles estabeleceram esta congregação em 1633 com o objetivo específico de atender às necessidades práticas dos pobres e doentes. Luísa, com sua experiência em assistência social e organização, complementou o espírito visionário de Vicente, oferecendo uma estrutura e direção para as irmãs que se dedicavam ao cuidado dos mais vulneráveis. As Filhas da Caridade se destacaram por sua abordagem inovadora de levar cuidados diretamente às casas dos necessitados, rompendo com o modelo tradicional de assistência que frequentemente isolava os pobres em instituições. Este método não apenas proporcionava um cuidado mais personalizado e humano, mas também fortalecia a conexão entre as irmãs e as comunidades que serviam. O compromisso de Vicente e Luísa em formar as Filhas da Caridade não só transformou a assistência social da época, mas também estabeleceu um precedente duradouro para a caridade organizada e eficaz, influenciando gerações de religiosas e voluntários que continuam a seguir seu exemplo até os dias de hoje. São Vicente de Paulo se envolveu profundamente no estabelecimento de hospitais, orfanatos e abrigos para os necessitados, como parte de sua missão de caridade e serviço aos mais vulneráveis. Inspirado por sua fé e motivado por suas experiências pessoais, Vicente viu a necessidade urgente de fornecer cuidados práticos e assistência espiritual para aqueles que sofriam. Ele percebeu que era crucial não apenas oferecer ajuda temporária, mas também criar estruturas institucionais que garantiriam cuidados contínuos e sustentáveis. Vicente trabalhou incansavelmente para estabelecer hospitais para os doentes, onde pudessem receber tratamento médico adequado e cuidados pastorais. Ele também fundou orfanatos para crianças órfãs e abandonadas, proporcionando-lhes um lar seguro, educação e orientação espiritual. Além disso, Vicente organizou abrigos para os desabrigados e pessoas em situação de extrema pobreza, oferecendo-lhes comida, abrigo e apoio emocional. Essas iniciativas não só aliviaram imediatamente o sofrimento das pessoas necessitadas, mas também estabeleceram um modelo de caridade organizada e sustentável que perdura até hoje. O compromisso de Vicente de Paulo com o serviço prático e compassivo inspirou inúmeras instituições e indivíduos a continuarem sua obra, buscando sempre responder
às necessidades emergentes da sociedade com compaixão e dedicação. Legado e canonização. O impacto de São Vicente de Paulo na Igreja Católica e na sociedade em geral foi profundo e duradouro. Ele é reconhecido como um dos grandes reformadores e humanitários da história da Igreja, cujo legado continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Na Igreja Católica, Vicente é venerado como um modelo de caridade e serviço aos pobres. A fundação da Congregação da Missão, Lazaristas e da Companhia das Filhas da Caridade estabeleceu novos padrões para o cuidado pastoral e assistência social. A Congregação da Missão se dedicou à formação de sacerdotes comprometidos com a evangelização dos menos favorecidos, enquanto as Filhas da Caridade inovaram ao levar assistência direta aos necessitados em suas próprias comunidades. Essas instituições não só aliviaram o sofrimento material dos pobres, mas também fortaleceram a fé e a dignidade das pessoas atendidas. Além de suas obras caritativas, São Vicente teve um impacto significativo na espiritualidade cristã. Ele promoveu uma espiritualidade prática e compassiva, que via Cristo nos rostos dos pobres e desafiava os fiéis a responderem às necessidades emergentes com compaixão e generosidade. Seu ensinamento influenciou várias ordens religiosas e movimentos de renovação espiritual, deixando um legado de serviço desinteressado e compromisso com os mais vulneráveis. Na sociedade em geral, Vicente de Paulo é lembrado como um pioneiro da assistência social organizada. Seu modelo de caridade inspirou o desenvolvimento de inúmeras instituições de caridade e serviços sociais em todo o mundo, moldando a maneira como a sociedade aborda a pobreza e as necessidades dos menos favorecidos. Seu compromisso com a justiça social e a promoção da dignidade humana continua a ressoar nos esforços contemporâneos para enfrentar os desafios sociais e econômicos. Em resumo, São Vicente de Paulo deixou um impacto duradouro, não apenas na Igreja Católica, mas na consciência global sobre a responsabilidade de cada indivíduo e da sociedade como um todo em cuidar dos necessitados e trabalhar pela justiça e igualdade. Seu exemplo de vida continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as fés e culturas a seguir seu caminho de amor e serviço aos outros. Após sua morte em 1660, São Vicente de Paulo foi canonizado pela Igreja Católica em 1737 pelo Papa Clemente XII, reconhecendo oficialmente sua santidade e a importância de suas obras para a Igreja e para a humanidade. Sua canonização foi um testemunho do impacto significativo que teve durante sua vida, especialmente através de sua dedicação ao serviço aos pobres e marginalizados. A celebração da vida e obras de São Vicente de Paulo continua até os dias de hoje, tanto dentro da Igreja Católica quanto em várias organizações e comunidades dedicadas à caridade e ao serviço social. Ele é celebrado anualmente em 27 de setembro, data que marca sua festa litúrgica, como um momento para lembrar sua vida exemplar e renovar o compromisso com os princípios de caridade e justiça que ele defendeu. Além disso, a influência de São Vicente se estende para além do catolicismo, sendo reverenciado em várias tradições cristãs e reconhecido como um modelo de serviço desinteressado e amor ao próximo. Suas instituições, como a Congregação da Missão e as Filhas da Caridade, continuam a operar globalmente, mantendo viva sua missão de aliviar o sofrimento humano e promover a dignidade de todos. Em resumo, a canonização de São Vicente de Paulo e a celebração contínua de sua vida e obras destacam sua importância histórica e espiritual como um dos grandes santos da Igreja, cujo legado continua a inspirar e guiar aqueles dedicados ao serviço dos mais necessitados. A vida e os ensinamentos de São Vicente de Paulo continuam a inspirar profundamente o trabalho social e caritativo nos dias de hoje. Seu compromisso incansável com os pobres e marginalizados
estabeleceu um padrão elevado de serviço desinteressado e compaixão. A abordagem prática de Vicente, que via a importância de atender tanto às necessidades espirituais quanto materiais dos necessitados, é um modelo relevante para organizações e indivíduos que buscam fazer a diferença nas comunidades. Sua ênfase na dignidade humana e na responsabilidade cristã de cuidar dos menos favorecidos ressoa em programas de assistência social, cuidado de saúde e educação ao redor do mundo. Além disso, sua visão de formar sacerdotes comprometidos com a justiça social e a promoção da paz continua a influenciar líderes religiosos e leigos na busca por um mundo mais justo e compassivo. Em suma, São Vicente de Paulo é um exemplo duradouro de como a fé pode ser vivida através do serviço generoso e dedicado aos outros, inspirando ações que transformam vidas e comunidades para melhor. Na visão católica, então, São Vicente de Paulo se destaca como um exemplo extraordinário de caridade e devoção, cuja vida dedicada ao serviço dos pobres e marginalizados continua a inspirar gerações. Sua abordagem prática e compassiva para enfrentar as necessidades emergentes de sua época, especialmente através da fundação da Congregação da Missão e das Filhas da Caridade, estabeleceu um modelo de como a fé pode ser vivida através do compromisso ativo com o amor ao próximo. Vicente não apenas prestava assistência material, mas também valorizava profundamente a dignidade humana e a importância de uma espiritualidade que se traduz em ação concreta e transformadora. Hoje, podemos aplicar os ensinamentos de São Vicente de Paulo em nossas vidas de várias maneiras significativas. Primeiramente, podemos seguir seu exemplo ao comprometer nosso tempo e recursos para ajudar aqueles que estão em necessidade ao nosso redor, reconhecendo que cada pessoa merece respeito e cuidado. Além disso, podemos buscar formas de advocacia e mudança estrutural que promovam a justiça social e combatam as causas subjacentes da pobreza e da injustiça. Ao integrar sua visão de serviço compassivo com nosso cotidiano, podemos honrar o legado de São Vicente e contribuir para um mundo mais solidário e inclusivo, onde o amor e a justiça prevaleçam.